Fala pessoal, aqui é o professor Fortuna, tudo bem? Hoje finalmente vamos falar do comando for, um comando de repetição que também é bastante usado e nós vamos aplicar ele na hora de preencher algumas matrizes. Aí vocês vão ver como que a gente preenche fácil algumas matrizes, alguns vetores, tabelas e arrays que são meio longos e com ele vai ficar bem fácil. Vem ver essa aplicação que fica muito legal. Vamos lá pessoal, ver o que é esse comando for. Aqui a gente tem uma revisão do que é o do while, a while e for. O do while, ele executa um trecho de código e faz um teste no final. Ou seja, uma vez ele vai executar. Diferente do while, que o teste é no início. Então pode ser que o trecho de código entre as chaves não seja selecionado. E temos o comando for. O comando for, ele tem uma utilização padrão dele, que é para um determinado número de vezes que você deseja executar um código. Ou seja, ele é bom para contagens. Mas, conforme você for trabalhando com programas, fazendo seus programas, você vai perceber que é possível fazer tudo que você faz com for, fazer com while e vice-versa. De uma determinada maneira, o do while a gente consegue encaixar nessa situação também. Vamos ver como um exemplo a sintaxe dele, como que funciona. Sintaxe do comando for. O que tem que ter em todas as vezes que você escreveu o comando for? Tem que ter o seguinte: for, abre parênteses e fecha, e eu vou ter três coisas aqui separadas por ponto e vírgula. Presta atenção aqui, ponto e vírgula. E logo depois dele uma chave aberta e uma fechada. Então, vamos ver como que isso aqui funciona. De que jeito? Vamos fazer um exemplo. Vamos preencher um vetor com 4 notas bimestrais, calcular a média anual e mostrar o valor dessa média. Quais são os parâmetros que eu tenho que colocar no comando for? O primeiro deles é o valor inicial. Ou seja, se eu vou fazer uma contagem de 4 notas, qual que vai ser o primeiro valor disso aqui? 0. Por que 0? Não são 4 notas? Sim, mas você vai preencher o quê? Um vetor. E o vetor ele inicia sempre em 0. Qual que é o próximo parâmetro aqui? É um teste que eu preciso fazer para verificar se a minha variável já chegou num valor final ou validando um teste que eu vou colocar aqui. Então aqui eu tenho um teste. E qual é o teste que eu vou fazer? Eu vou sempre verificar se ela é menor do que 4. Por quê? Até que ela seja 4, eu vou ficar repetindo o código que tiver aqui dentro. E depois, o aumento ou diminuição desse valor inicial. Eu começo em 0 e depois eu posso ir aumentando ele ou diminuindo. E a regra desse aumento ou diminuição está aqui. Qual que vai ser a nossa? I igual a I mais 1. Ou seja, eu sempre vou incrementar a minha variável I. Beleza, qual que é o código que vai ser repetido aqui? Qual trecho de código será repetido? Esse aqui, eu vou fazer a leitura das notas. Então, ó, como é que isso aqui funciona? I é igual a 0, ele executa esse trecho. Então, notas, no lugar de I, 0. Eu vou lá e digito. Quando eu chego aqui, na chave de baixo, ele realiza um incremento. I é igual a I mais 1. 0 mais 1, 1. Aí ele realiza o teste. 1 é menor que 4? É. Faz de novo. Notas 1. Chega aqui embaixo. Incrementa. 1 mais 1, 2. 2 é menor que 4? Lê de novo. Notas 2. Chega aqui. 2 mais 1, 3. 3 é menor que 4? Lê notas 3. Aí já fechou o meu vetor de notas. Chega aqui, ele incrementa de novo. 3 mais 1, 4. 4 é menor que 4? Não. Então o que ele faz? Ele vai para a primeira linha após a chave que fecha. Ou seja, meu código vai continuar e vai fazer o quê? Vou calcular a média e mostrar essa média. Vamos ver como funciona isso na prática? Olha aqui o mesmo exemplo que eu tinha feito, só que já está formatado para um código completo.
Tem o use namespace, o int main, as variáveis declaradas aqui. E olha só. I igual a 0, I menor que 4, I igual a I mais 1. Aqui eu dei uma melhorada, digite a nota, escrevi algumas coisas aqui. Vamos ver como é que funciona? Digite a nota, 6. Digite a outra nota, 9. Mais uma nota bimestral, 7. Mais uma nota, 4. Qual que é a média dele? 6,5. Então eu não preciso ficar fazendo 4 leituras. Eu coloco o for para fazer isso para mim. Exatamente. Ele vai ficar rodando aqui para fazer tudo isso para você. Tá? Tem uma outra maneira de calcular a média, que é a seguinte. A gente já faz o cálculo da média dentro do for. Mas como assim? A gente faz assim, ó. Ctrl V. Eu faço média igual a média mais nota I dividido por 4. Vamos ver se funciona isso também. Oito, 9, 7, 4. Aí, nota 7. Tá? Um outro exemplo é o cálculo do fatorial de um número. O que é o fatorial de um número? É o próprio número multiplicado por todos os seus números precedentes até o 1. Então, 5 fatorial representa por 5 um ponto de exclamação na frente, e é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, todos os números inteiros, que é a mesma coisa que 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, que é 120. Então, eu posso usar o for para fazer isso. Então, aqui, entre com um número para fazer o fatorial dele, eu leio esse número e olha só. Eu vou fazer uma contagem de quantas vezes eu vou fazer essa multiplicação. Então, o valor inicial do count é 1. Percebe que eu estou declarando essa variável dentro do for. Pode. Mas lembre-se que quando isso acontecer, essa variável aqui só vai ter validade dentro desse for. Ele não vai ter uma validade fora daqui. Então a gente chama isso aqui de variável local. Então ela começa em 1 e vai até o valor de n, inclusive igualando a ele, e eu vou incrementando ela de 1 em 1. Então como é que funciona isso aqui? Primeiro, eu tenho um número inteiro chamado fat, que é 1. Na primeira volta aqui do loop, fica 1 vezes 1, 1, e eu guardo isso em fat. Aí, isso aqui passa para 2. Então, que conta que eu vou fazer agora? 1 vezes 2. Aqui, ó, 1 vezes 2. Que dá quanto? 2. Beleza. Na próxima volta, vai ser incrementado para 3. Então, eu já fiz 1 vezes 2. Agora, vou fazer 1 vezes 2 vezes 3. E assim sucessivamente até chegar no 5. Aí, aqui no resultado final, eu vou ter o valor da variável fat. Vamos ver como é que fica? Vamos ver se bate 5 fatorial? Olha lá, 120. Quer ver outro número fatorial? 10 fatorial? Tá aí, olha que número gigantesco. Beleza? Aqui um exemplo mais complexo para a gente ver como que o for é interessante. Lembra das matrizes bidimensionais? Ó, aqui, eu vou ter uma aqui, uma tabela, eu consigo fazer uma tabela, uma matriz com o for e fazer o preenchimento dele. Fortuna, você pôs um for dentro do outro? Sim. Uai, mas pode? Pode, lógico que pode. Não sabia. Falei, não, pode. Você pode colocar um for dentro de um while, colocar um do while aqui dentro, fazer um if, um switch case. Tudo depende da lógica que você quer implementar no seu problema. Então, olha só.
A minha variável i, ela vai ser o índice de cada linha. A linha é esse cara aqui, é o primeiro. A variável j, ela vai me representar a coluna. A coluna é o segundo colchete aqui. Então o que eu vou fazer? Para o determinado valor da linha 0, eu vou rodando o valor da variável j em 0, 1, 2, 3. Em cada uma dessas vezes, eu vou preenchendo com valores, até completar a linha. Ó. Preencho todas as colunas até completar a linha. Aí eu caio fora desse for e venho para essa chave que incrementa o valor da linha. Aí eu venho, vou varrendo todas as colunas, incremento o valor da linha e faço isso até chegar à quarta linha, que é a de índice número 3. Começa em 0, termina em 3. E aqui eu fiz um outro for para deixar bonitinho na hora de mostrar. Vamos ver como é que isso fica? Olha aqui, aqui a gente vai ver que a gente vai qual linha e qual coluna que a gente vai estar digitando. Então vamos lá? 6, 8, 4, 7, 2, 1, 0, 3, 5, 4, 9, 7, 6, 2, 0, 1. Olha, ficou bonitinho isso que você fez, hein, Fortuna? Ficou arrumadinho, né? Dá para fazer algumas coisas arrumadinho nessa tela preta aqui. Olha a matriz que a gente digitou. Tá tudo na ordem aqui? Tá. Então isso comprova que o primeiro índice é linha e o segundo é coluna. E aí a gente pode manipular isso do jeito que a gente quer. Fortuna, dá para fazer aquela tabela do imposto de renda aqui? Ah, agora eu sei que lembrou do imposto de renda, né? Depois sou eu que só falo de imposto de renda, de imposto de renda, de imposto de renda. Mas dá sim, você já está começando a entender como que funcionam as coisas em programação. Muito jóia a sua lembrança, viu? E foi isso, pessoal. O comando for ele tem muitas aplicações, assim como o comando while. As pessoas usam bastante o comando for, o comando while. Aquele que ele se adapta melhor é o que ele mais usa. Vai lá no canal, se inscreve, põe o sininho para tocar, para você saber quando a gente vai aparecer aqui. Joinha pra gente, beijinho nas crianças, fique com Deus e em té.